investir dinheiro durante anos e de repente descobrir que uma parte desse patrimônio simplesmente desapareceu. Sem aviso, sem você perceber, sem ninguém te ligar. Parece absurdo, não é mesmo? Mas é exatamente isso que acontece todos os dias com milhares de pessoas. Só que elas não estão perdendo dinheiro na conta bancária, estão perdendo algo que quase nunca enxergam: as próprias milhas. E talvez o mais curioso seja que a maioria nem sabe que isso está acontecendo. No vídeo anterior, eu expliquei que existe uma profissão dedicada à gestão de milhas e viagens, e muitas pessoas ficaram surpresas porque nunca tinham ouvido falar nisso. Mas existe uma pergunta ainda mais importante: por que essa profissão passou a fazer tanto sentido? A resposta é simples: porque milhões de pessoas acumulam pontos e milhas todos os meses, mas pouquíssimas administram realmente esse patrimônio. E quando ninguém administra, as perdas começam a acontecer, quase sempre de forma silenciosa. Quando eu converso com alguém pela primeira vez, normalmente escuto frases como: "Ah, eu acho que eu tenho uns pontinhos lá, depois eu vejo, uma hora eu resolvo". E é justamente este depois que custa caro, porque as milhas não ficam paradas esperando você decidir o que fazer. Enquanto a rotina continua, os programas mudam, as regras mudam, as promoções acabam, os pontos vencem, o valor das emissões muda completamente e as oportunidades desaparecem. E quando a pessoa finalmente resolve olhar, muitas vezes já perdeu o melhor momento. Pensa comigo, imagine que todos os meses alguém depositasse uma pequena quantia em uma conta que você quase nunca acessa. Não é muito dinheiro, mas acontece mês após mês, ano após ano. Agora imagine que essa conta tivesse validade. Se você não movimentasse aquele dinheiro dentro de um determinado prazo, ela desapareceria. Você aceitaria isso? Provavelmente não. Mas é exatamente assim que muita gente trata suas próprias milhas. Quando as pessoas pensam em perder milhas, normalmente imaginam apenas pontos expirando. Mas esse nem sempre é o maior prejuízo. Existe um outro tipo de perda, muito mais silenciosa: a perda da oportunidade. Imagine duas pessoas. As duas possuem exatamente a mesma quantidade de milhas. A primeira utiliza tudo sem estratégia, de qualquer jeito. A segunda espera o momento certo, aproveita uma transferência bonificada, emite com uma parceria internacional, planeja a viagem com antecedência. As duas tinham o mesmo patrimônio, mas tiveram resultados completamente diferentes. Percebe? Nem sempre o problema é ter poucas milhas, às vezes o problema é utilizá-las de maneira errada. Existe uma frase que eu escuto com muita frequência: "Ah, Rejane, quando eu precisar viajar eu vejo isso". Só que o melhor momento para cuidar das milhas quase nunca é quando a viagem já está marcada, porque a estratégia não começa na emissão, ela começa muito antes. Começa quando você escolhe o cartão, quando decide para qual programa enviar os pontos, quando entende quais oportunidades realmente fazem sentido. Quem deixa tudo para a última hora normalmente toma decisões limitadas pelas opções disponíveis naquele momento. Quem acompanha o patrimônio ao longo do tempo consegue escolher. E quem escolhe normalmente consegue resultados muito melhores. E aqui existe um detalhe interessante: não é falta de inteligência, também não é falta de interesse, é simplesmente porque as pessoas têm outras prioridades. Você trabalha, cuida da empresa, da família, dos compromissos e, vamos combinar, sinceramente, é natural que a gestão de milhas não seja a principal preocupação. Da mesma forma que muita gente prefere contratar um contador para cuidar da contabilidade ou um especialista para organizar investimentos, faz sentido que exista alguém acompanhando um patrimônio que exige atenção constante. Porque o mercado muda o tempo todo e acompanhar essas mudanças faz parte do trabalho. Talvez o maior erro seja imaginar que milhas são apenas um bônus. Na minha visão, elas são um patrimônio em construção.
Todo mês você toma decisões financeiras, escolhe o cartão, faz compras, paga contas, viaja, tudo isso pode gerar valor. A questão é, esse valor está sendo construído de forma estratégica ou está sendo deixado ao acaso? Porque quando não existe estratégia, normalmente existe desperdício, mesmo que ele seja invisível. Talvez você nunca tenha percebido que estava acumulando um patrimônio silenciosamente. E talvez também nunca tenha parado para pensar que esse patrimônio precisa de acompanhamento. As perdas nem sempre acontecem porque as pessoas fazem escolhas ruins. Muitas vezes acontecem simplesmente porque ninguém estava olhando. E é exatamente isso que a gestão procura evitar. Não apenas recuperar valor, mas garantir que ele seja utilizado da melhor forma possível. Se esse vídeo fez você olhar para as suas milhas de uma maneira diferente, aproveite para se inscrever aqui em nosso canal, porque nos próximos vídeos eu vou mostrar como funciona esse trabalho por dentro. Você vai entender o que acontece desde o primeiro contato com o cliente até a construção de uma estratégia personalizada. Até aqui nós falamos sobre o problema, mas a pergunta que naturalmente surge é: o que acontece quando alguém decide contratar uma empresa de gestão de milhas? Qual é o primeiro passo? O que é analisado? Como um gestor consegue descobrir oportunidades que o próprio cliente nunca enxergou? E é exatamente isso que eu vou mostrar no próximo vídeo.